Opa, meu amigo, opa, minha amiga, tudo bem? Esses dias eu estava aqui em casa e eu comecei a pensar, pô, será que eu só acredito em Jesus porque eu nasci aqui no Brasil? Você já parou pra pensar nisso, né? Se você tivesse nascido, sei lá, no Afeganistão, na Coreia do Norte, ou em algum outro país, né, onde praticamente ninguém conhece o Evangelho, será que hoje você seria cristão? Será que eu seria um cristão se a gente tivesse nascido em algum contexto diferente desse que a gente nasceu aqui no Brasil? Bom, eu sou o Vinícius, eu sou estudante de teologia e nesse vídeo eu quero compartilhar uma breve reflexão aqui com vocês, trazer alguns questionamentos e se você está caindo aqui de paraquedas, eu te convido a se inscrever aí embaixo, deixar like e sem mais enrolação, bora pro vídeo, para uma vinheta que eu preparei essa vinheta, vou estar inaugurando ela nesse vídeo, então espero que você goste da minha vinhetinha. Foi curtinha, mas foi feita com muito amor. Então solta a vinheta, editor, que sou eu mesmo no caso. Bora. E bom, essa pergunta pode até assustar algumas pessoas, né? Mas eu acho que ela é uma das perguntas mais honestas que um cristão ele pode fazer para si mesmo, porque ela exige, né, que a gente saia ali da nossa realidade e tente enxergar o mundo pelos olhos de quem nasceu em um contexto completamente diferente. E por mais desconfortável que seja, a verdade é que sim, o lugar onde nós nascemos influencia profundamente aquilo em que nós acreditamos. E se você tivesse nascido na Tailândia, muito provavelmente você seria budista. Se você tivesse nascido no Irã, que pode até enfrentar os Estados Unidos nessa Copa do Mundo, não sei se você está acompanhando, mas enfim, vai ser um confronto bombástico, se é que você me entende. E provavelmente você seria muçulmano se você nascesse no Irã. E nascendo aqui no Brasil, você cresceu, né, vendo igrejas praticamente em toda a esquina, né? No meu bairro aqui, por exemplo, tem inúmeras igrejas, acho que eu já perdi as contas. A gente cresce aqui num contexto, né, ouvindo falar de Natal, de Páscoa, histórias bíblicas, e mesmo quem nunca frequentou uma igreja sabe pelo menos ali superficialmente quem é Jesus Cristo. Se você sair nas ruas aí no Brasil, independente do local onde você mora, e perguntar quem é Jesus, muito provavelmente você vai ter ali uma resposta positiva. A pessoa pode não saber dialogar muito sobre a figura de Jesus Cristo, mas muito possivelmente ela vai saber te falar, Jesus é um personagem bíblico, Jesus é, sei lá, é um carinha lá que a minha avó fica, sei lá, fazendo algumas orações. Então, o Jesus Cristo, ele é conhecido, ele já está enraizado na nossa cultura. O cristianismo, ele já está impregnado na cultura brasileira. E a verdade é que nenhum de nós nascemos com uma cosmovisão pronta, né? Nós aprendemos a enxergar o mundo com os nossos pais, com a nossa cultura, com a sociedade onde a gente está inserido, onde nós crescemos. Os sociólogos, eles até chamam isso de socialização primária, que é ali basicamente o contexto inicial onde a gente está inserido, seja ali na nossa infância mesmo, sabe? Na crechezinha, e ali nos primeiros anos infantil, ali, quando você está tendo a sua educação familiar ali na sua casa. Então, a gente tem a nossa religião, ela faz parte disso, né? Ela está inclusa. A gente está formando o nosso caráter, as nossas opiniões, né? O nosso time de futebol. E a religião, ela está incluída aí nesse comboio aí de coisas que estão sendo formadas, que é chamado de socialização primária. Ou seja, antes mesmo de nós desenvolvermos o nosso senso crítico, nós já absorvemos ali um conjunto enorme de crenças, de valores, de formas de interpretar a realidade. Então, sim, a geografia, ela influencia e muito na nossa escolha pelo cristianismo. Mas existe um detalhe que é extremamente importante, porque influenciar não necessariamente significa determinar, tá? Existe uma enorme diferença entre herdar uma fé e você chegar à conclusão de que essa fé é verdadeira. Tem gente que permanece cristã simplesmente porque sempre foi. Nunca estudou, nunca se questionou, nunca colocou as suas crenças à prova. Enquanto isso, existe outra pessoa, outro tipo de cristão que faz exatamente o contrário. Essa pessoa questiona, essa pessoa duvida, ela estuda, ela busca conhecer outras religiões, ela às vezes conheceu o ateísmo, lê filosofia, lê história, e depois de tudo isso, conclui que Cristo continua oferecendo ali a explicação mais coerente para a realidade dela, e em alguns casos, né, eu diria que até na maioria dos casos, essa pessoa continua ali crendo na existência de Jesus Cristo, né, em Deus, em Yahvé, como você preferir. Então você percebe a diferença?
Uma fé foi apenas recebida, né, herdou a fé dos seus pais, da cultura, e outra fé, ela foi construída por uma convicção. Então nós temos dois tipos de cristãos aqui, né? O cristão que só crê no modo automático e o cristão que até começa a crer no modo automático, mas que vai desenvolvendo com o passar dos anos, né? Vai consolidando a sua fé. E é por isso que nascer no Ocidente não garante que alguém vai continuar sendo cristão, porque todos nós, acho que todo você já deve ter conhecido, eu conheço, né, pessoas que cresceram na igreja e hoje são simplesmente ateias, ou hoje em dia não é muito apegado à religião, às vezes mudou de religião. Então, assim como nós conhecemos pessoas que nasceram em famílias completamente distantes do cristianismo e acabaram encontrando Jesus ali, né, mais tarde ali na vida, e essa pessoa começa a ter a fé em Jesus Cristo, mesmo ela não nascendo num lar cristão. Isso é perfeitamente possível de se acontecer, eu diria que é até comum. Ou seja, o ambiente ele pode plantar uma semente, mas ele não decide sozinho o que você vai fazer com essa semente. Agora vem a segunda pergunta que eu queria que você refletisse comigo. Como seria a sua vida se você tivesse nascido em um país onde é praticamente inexistente o acesso ao evangelho, sabe? Onde o evangelho é praticamente inacessível? Como seria a sua vida? Já parou para pensar nesse tipo de cenário? Imagina se nascer, sei lá, na Somália ou no Afeganistão, na Coreia do Norte, né, que é muito famoso por já ter esses relatos, né, de ser um país fechado. Como que seria a sua caminhada espiritual em um país desse? Do ponto de vista cristão, Deus ele não se revelou apenas através da Bíblia, né? A própria criação fala sobre ele. Pelo menos é isso que o apóstolo Paulo diz, né, lá em Romanos. E muitos pensadores cristãos, até como o próprio C.S. Lewis, eles desenvolveram essa ideia ao longo da história, né? Existe aquilo que a teologia chama de revelação geral. O que seria isso? Mesmo sem conhecer as escrituras, o ser humano consegue perceber ali através da criação e da própria consciência moral, né, de bem e mal, que existe algo maior, sabe? Existe um criador. É muito comum você ver alguns relatos, né, de cientistas ou de pessoas que, sei lá, não têm uma certa aversão pela religião, mas que ao observar, sei lá, o céu, as estrelas, o mar, essa pessoa começa a ser impactada com a existência de um possível criador. Então, isso existe. É mais comum do que você está imaginando, tá bom? Então, talvez você não soubesse o nome de Jesus, mas a busca pela verdade, ela certamente continuaria existindo. Agora, imagina que em algum momento da sua vida nesse país que a gente ilustrou aí, nesse país proibido, né? Alguém chegasse com uma Bíblia escondida para você, ou então você encontrasse ali um trecho do Evangelho pela internet, e aí nesse momento seguir Jesus ele deixaria de ser apenas uma escolha religiosa. Poderia custar ali o seu emprego, poderia custar a sua família, sua liberdade, até mesmo a sua própria vida, né? Que é o que a gente vê em alguns países, né? A gente recentemente teve alguns relatos na Nigéria de muitos cristãos que perderam ali as suas vidas por não abdicarem ali do evangelho. Imagina. Então é muito interessante que enquanto nós discutimos conforto, né, nas nossas igrejas, milhões de cristãos ao redor do mundo se reúnem escondidos, em silêncio, sabendo que podem ser presos a qualquer momento simplesmente por estarem lendo ali a Bíblia, velho. É surreal isso. E eu diria que isso muda completamente, ou pelo menos deveria, né, mudar completamente a nossa perspectiva de evangelho, cara. Eu fico pensando, mano, como que o evangelho é acessível aqui no Brasil, a liberdade que eu tenho, pelo menos por enquanto, né? E existe ainda, né, um fenômeno muito curioso, que é o fato de diversos missionários que trabalham em países fechados, né, como esses países que a gente mencionou, Afeganistão, Paquistão, Uzbequistão, eu estava até pesquisando aqui antes de começar a gravar esse vídeo, em diversos países, né, você tem relatos de missionários, depois você pode até fazer essa pesquisa de pessoas que afirmam ter sonhado com um homem vestido de branco. Alguém que lhes dizia para procurar um determinado livro, uma determinada pessoa. Esses relatos aparecem repetidamente em diferentes lugares do Oriente Médio, né, da Ásia ali. Então eu te convido você depois dar uma pesquisada sobre isso. E é realmente real isso, cara. E é óbvio que isso não substitui a pregação do evangelho, mas para muitos cristãos essas histórias apontam para uma realidade muito importante,
que é, quando os missionários não conseguem chegar, Deus ele continua agindo, mesmo apesar da nossa limitação, né, de fazer o ID, de compartilhar, de entrar em locais que fisicamente é impossível, né? Por exemplo, a Coreia do Norte. Deus ele continua agindo nesses casos. Pode crer nisso. Nossa, eu dei uma desconversada aqui. Mas mesmo diante de todo esse cenário desfavorável, né, que a gente ilustrou até aqui, talvez exista um perigo ainda maior. Mas esse perigo não é para quem nasceu longe do cristianismo, e sim para quem nasceu perto, porque nós crescemos, né, tão acostumados com o cristianismo que nós corremos o risco de nos tornarmos indiferentes a ele. Afinal, Jesus aparece em músicas, Jesus aparece em camisetas, em feriados, em discursos políticos, frases prontas, em muitos canais aqui no YouTube. E de tanto ouvir falar sobre Jesus Cristo, muita gente nunca parou para realmente conhecê-lo, sabe? De verdade. A familiaridade pode produzir uma ilusão de conhecimento e, às vezes, quem ouve falar de Jesus pela primeira vez enxerga a beleza do evangelho com muito mais clareza do que quem escuta sobre ele desde criancinha. Desde a infância, aquela pessoa lá está ouvindo falar de Jesus, mas essa pessoa nunca parou para realmente se aprofundar em tentar conhecer a figura de Cristo. E no fim das contas, a geografia até pode influenciar o ponto onde essa jornada começa, mas ela não necessariamente ela vai determinar onde que essa jornada termina. Ou seja, se você nasce no Brasil, você tende a conhecer o cristianismo primeiro. Se você nasce na Arábia Saudita, você tende a conhecer o islamismo primeiro. Se você nasce na Índia, provavelmente você vai ter contato com o hinduísmo. Mas esse ponto de partida não precisa ser o destino final. Não necessariamente ele vai ser o destino final. Porque ao longo da vida, a pessoa ela pode investigar, ela pode mudar de opinião, ela pode se converter, ou até mesmo abandonar a fé em alguns casos, igual a gente vê. Então a geografia influencia sim nas oportunidades iniciais ali, mas ela não elimina a responsabilidade pessoal da busca pela verdade que cada indivíduo tem. E eu quero terminar esse vídeo fazendo a seguinte pergunta: depois de tudo que você sabe hoje, depois de todas as perguntas que você já fez, mesmo que internamente, depois de todas as respostas que você já encontrou, né, ao redor no decorrer da sua caminhada cristã ou não cristã, você continua seguindo Jesus apenas porque você nasceu aqui no Brasil ou porque você chegou a uma convicção do que ele realmente é quem diz ser? E aí, será que você só crê em Jesus porque você foi meio que ensinado e está levando no modo automático, ou é porque você tem uma convicção genuína da figura de Jesus Cristo? Responde aí nos comentários, deixa um like aí se você chegou até aqui. Se inscreva no canal para me deixar mais animado a continuar, porque no momento eu só tenho 3 inscritos aqui no canal. Um é minha esposa, outro é um amigo e um outro é uma conta minha pessoal, que eu me inscrevi no meu próprio canal, então me ajuda aí. E é um pouco ruim você ficar tendo a sensação de que você tá falando sozinho aqui no YouTube, então se inscreve aí embaixo, não custa nada, deixa algum comentário aí pra gente trocar uma ideia, e é isso, vamos rumo aos 10 inscritos. Tamo junto, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!